Ricardo Longato mais uma vez. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os acontecimentos atuais, sobre a vulnerabilidade recente da Microsoft, sobre o WannaCry. Vou mostrar isso na prática, tanto a exploração quanto o WannaCry em funcionamento. E também por que você não deve pagar por um resgate de ransomware. Vou mostrar como é possível a gente alterar, por exemplo, o WannaCry para mudar a carteira de Bitcoin que ele está pedindo. Então isso mostra que eu, por exemplo, não tenho acesso nenhum sobre a chave para decriptar os arquivos, mas poderia estar infectando um monte de máquina e recebendo dinheiro na minha carteira com a variante adulterada do WannaCry. Mas vamos lá, antes da gente começar a falar sobre o WannaCry, sobre a falha, é interessante a gente entender de onde surgiu tudo isso, né? Esses acontecimentos recentes. Aqui a gente vê que no dia 14 de março desse ano, a Microsoft liberou um patch para uma vulnerabilidade crítica chamada de MS17010, e essa vulnerabilidade ela afeta várias versões de Windows, as mais utilizadas, como por exemplo Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, tá tudo aqui. Todas elas têm uma vulnerabilidade crítica com RCE, né, que é um Remote Code Execution, ou seja, através dessa vulnerabilidade você consegue executar código remotamente, né? Então, essas aqui são todas as versões que estão afetadas e Windows Server 2016, enfim. E ao clicar em cima de qualquer uma dessas versões aqui, que é a versão que você utiliza, por exemplo, na sua empresa, você tem aqui o patch que e a atualização que você deve aplicar, né? Ou seja, tem que manter o seu sistema atualizado, né? Aplicar esse patch para evitar que o sistema esteja vulnerável, né? O que acontece é que na prática, né, aplicar atualização às vezes se torna um pouco complexo, principalmente em ambientes com centenas de parque de máquinas, né? Então, mas é algo que tem que ser feito, tem que ser feito com uma frequência, principalmente quando a gente está falando de falhas de nível crítico, né? E que ocorrem um RCE. E aí o que aconteceu? No dia 15 de abril, acho que foi no dia 15 de abril, se não me engano, o grupo Shadow Brokers, eles soltaram várias ferramentas, supostamente ferramentas da NSA, né, da Agência de Segurança Americana nos Estados Unidos, e dentre elas tinham um exploit, por exemplo, para essa vulnerabilidade aqui, Eternal Blue. Assim que eles soltaram, muita gente passou a ter acesso, né, a esse exploit de forma pública, né, então não era um zero day, porque a Microsoft já tinha soltado o patch, mas obviamente existem centenas, milhares de sistemas que não estão com atualização em dia, né? Então, por isso que a gente tem um problema grande, né? Se a gente verificar, é uma falha no protocolo SMB, né? O protocolo SMB funciona na porta 445 e aqui, por exemplo, no Shodan, a pesquisa de agora que eu estou fazendo no Shodan, só no Brasil, né? Só estou pesquisando pelo Brasil e estou pesquisando aqui, por exemplo, por serviços rodando o SMB, né? Então, só que ele retornou 37 mil resultados. São máquinas ativas aqui para a internet que estão rodando SMB na versão 1, por exemplo, aqui no Brasil, né? Então, isso aqui é só para mostrar o tamanho do problema, né? Então, a gente está falando de algo que facilmente, uma vez que você tem um exploit público, é aquilo que eu sempre falei, já falei em palestras, de falhas triviais, né? Ou problemas de segurança triviais. Quando eu falo de triviais, não necessariamente que são simples de explorar, mas é porque existe já um exploit público, qualquer um pode aprender a mexer ou pode ter acesso a esse exploit público. Existem serviços como o do Shodan ou várias formas de você conseguir descobrir várias máquinas executando uma versão vulnerável e a partir disso você conseguir explorar esses sistemas e ganhar acesso dentro do ambiente. Então você imagina hoje uma empresa
que tem lá todo um parque de máquinas, tem toda uma segurança lá, mas tem, por exemplo, um Windows 7 rodando nessa rede que não está patchado, né, não está com atualização em dia, ele está exposto para a internet, alguém encontra isso, ganha acesso a esse Windows 7 ou Windows Server e já ganha acesso administrativo, né? Porque o exploit te dá acesso ao system, né? Acesso administrativo nesse sistema. A partir disso você pode pivotear, né? Fazer pivot para dentro da rede e ganhar acesso a todo o parque de máquinas. Isso quando a gente está falando, por exemplo, de pentest, de um ataque direcionado para uma empresa, né? Quando a gente está falando de WannaCry, que é um ransomware, né? A gente está falando de um problema mais complexo, né? Ransomware já existe há muito tempo, né? E tem ganhado força nos últimos anos porque gira, né? O mercado, né? Gera dinheiro de uma forma fácil para o cybercrime. Então é algo que está crescendo, né? E que a gente já vem vendo vários casos de ransomware nos últimos anos. Mas o caso do WannaCry é um pouco mais complexo, porque ele atingiu de uma forma global, né, onde ele atingiu centenas aí de países, né, e ele também utiliza, por exemplo, o exploit que explora essa falha aqui, né? Então essa é uma das características que tem no WannaCry. Então ele pode infectar a máquina através dessa falha, né? Então ele tem dentro dele capacidade de explorar essa falha do MS17010. Com isso, vocês imaginam a quantidade de sistemas que estão vulneráveis por todo o mundo, né? Que não estão patchados. E o outro problema é que uma vez que ele infecta uma máquina, outras máquinas que estiverem dentro da mesma rede ali e que estiverem vulneráveis, ele passa a se replicar para essas outras máquinas. E é por isso que ele se alastrou de uma forma tão rápida naquela sexta-feira, né, na semana retrasada. Então, basicamente, em poucas horas ele já tinha infectado diversos países, né, ao redor do mundo inteiro e foi atacando esses sistemas, né? Então o ransomware, para quem não sabe, ele é uma espécie, um malware que encripta os dados da sua máquina. Então basicamente você tem lá seus arquivos, quando a sua máquina for infectada, ele vai embaralhar todos os dados da sua máquina, você não consegue mais ter acesso aos seus arquivos, à base de dados, a tudo que você acessava ali, ele vai encriptar isso e vai pedir um resgate, né? Como se ele tivesse sequestrado o seu computador e ele vai pedir um resgate em Bitcoin, que é uma moeda digital, né? Então, ela é uma forma que vem sendo usada há muito tempo. Então, só para a gente entender um pouco mais de como funciona isso, eu vou mostrar aqui na prática, né? Logo depois que surgiu esse exploit, já saíram várias outras versões de exploit, tanto em Python, tem o ExploitDB, quanto módulos para você explorar utilizando o Metasploit. Saiu também alguns módulos como esse daqui para testar, né, um módulo NSE do Nmap para você testar se um determinado sistema é vulnerável ou não. E aqui eu montei um labzinho só para a gente fazer um teste. Então eu tenho aqui meu Kali Linux, que vai ser minha máquina de ataque, e tenho aqui um Windows 7, 64 bits, ó, que vai ser Windows 7 SP1, 64 bits, que vai ser a minha máquina de teste. Então aqui eu tenho alguns arquivos simulando uma máquina de uma empresa, por exemplo. E aqui a gente pode fazer um teste utilizando esse módulo NSE do Nmap, só para ver se essa máquina, por exemplo, está vulnerável. Ao executar aqui esse módulo, a gente vê que ele mostra que está vulnerável, né? E a partir disso, a gente poderia executar um exploit para explorar. Então aqui no caso eu estou utilizando um módulo do Metasploit, que é esse módulo aqui. Pode ver que aqui é de onde os criadores, né, que fizeram esse módulo. Essa versão que eu estou utilizando aqui, ela afeta tanto o Windows 7 quanto o Server 2008 na versão de 64 bits, para todos os Service Packs. E aqui, basicamente, eu só coloco as informações que eu quero. No caso, o IP da minha máquina, que é essa máquina que eu acabei de testar, que é o meu Windows 7 64 bits, que está vulnerável.
E aqui o payload que eu vou utilizar, que vai ser um de conexão reversa. E vamos executar o exploit então. Executando o exploit. Acessou, vou dar um sysinfo aqui para ver. Vou dar um get o ID para a gente ver como que a gente está logado. No caso aqui a gente está logado com acesso administrativo. Perfeito. E aqui a gente pode fazer o que a gente quiser agora. Se eu quiser vir para C2 pontos, eu poderia navegar até a área de trabalho dessa máquina, eu posso fazer upload, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Então, por exemplo, eu tenho um executável do WannaCry aqui, eu vou jogar para dentro dessa máquina, então. Vou jogar aqui dentro de users, deixa eu só ver como que está o diretório aqui, usuário, desktop. Ó, aqui é o desktop da minha máquina, correto? Então, eu vou fazer um upload do meu WannaCry, do vírus do WannaCry, para dentro da máquina que eu acabei de explorar, ok? Então, eu vou jogar isso para dentro de C2 pontos, users, usuário, por 2 barras aqui, usuário, desktop, com o nome de WannaCry.exe. Então ele vai fazer o upload agora. Como a gente pode ver, ele está fazendo o upload para dentro da área de trabalho da máquina que eu acabei de explorar. E agora a gente pode executar. Então execute "-f", e aí eu vou pôr aqui o WannaCry.exe. Vou mandar executar então esse arquivo que está lá no nosso alvo já. Mandei executar. Olha o que aconteceu, na hora que eu mandei executar lá. Basicamente, ele já criou vários arquivos aqui. Ele infectou com o WannaCrypt. Ó, tá vendo que ele está criando vários arquivos. Se eu tentar acessar esses arquivos aqui, ó, meu arquivo, ó, o conteúdo dele está ilegível. Se eu tentar acessar banco de dados, que é um arquivo de texto, também está ilegível. Se eu tentar abrir essas imagens aqui, ele está um pouco lento, porque ele ainda está encriptando tudo que ele está encontrando na máquina. Ó, e aqui ele já exibiu a mensagem padrão aí, que é a mensagem temida aí por todo mundo do WannaCrypt, né? Então, nesse caso aqui, uma coisa bem interessante desse ransomware também, que ele tem várias línguas, né? Ele identifica a língua que está no sistema operacional, e automaticamente pode ver que aqui ele apareceu em português. Ó. E aqui ele já dá toda uma explicação. Aqui ele fala que está mandando enviar $300 para essa carteira de Bitcoin aqui. Então, teoricamente, ele tem esse tempo aqui, né? Depois que passar esse tempo, esse valor já muda para $600. E se você não pagar, basicamente ele fala que você vai perder e não vai ter mais como recuperar. Aqui ele fala um pouco sobre o Bitcoin, como comprar Bitcoin, mas basicamente aqui é o número da carteira, né, de uma das carteiras que ele pede como resgate, né, que você precisa enviar $300 para essa carteira, clicar em para checar o pagamento, e aí teoricamente eles vão devolver os seus arquivos, né. Toda a comunidade de segurança recomenda que não faça o pagamento, nem ninguém faça o pagamento, porque ao fazer o pagamento você vai estar mantendo, né, que isso continue ocorrendo, porque enquanto estiver ganhando, né, enquanto ele estiver recebendo por esse tipo de crime, eles vão continuar fazendo, né? Então é recomendado que você não pague. É algo complexo, né? Porque muitas vezes a empresa não tem backup, não tem mais acesso, o último recurso que eles veem é acabar pagando, mas você não tem garantia nenhuma de que se você pagar, você vai ter os dados de volta, né? Então, aqui a gente pode ver que todos os arquivos
ele fica mostrando essa mensagem toda hora, mas todos os arquivos que eu tinha aqui eu não consigo acessar mais. Ó, né? Os arquivos que estavam aqui, eu não consigo mais ter acesso a esses arquivos. Né? E nesse momento, minha máquina está comprometida. Né? Então, com isso a gente conseguiu ver, por exemplo, que um pouco do funcionamento prático, né, do WannaCry. Então, você explora essa vulnerabilidade aqui, né? Então, basicamente, agora que ele está aqui, se ele encontrar outras máquinas vulneráveis dentro da minha rede, que estejam sem patch, ele vai começar a infectar essas máquinas de uma forma aí parecida com a que eu mostrei agora. Essa questão que eu falo sobre pagar, né, o Bitcoin é um pouco complexo, né, porque é altamente recomendado que você não pague, justamente pelo fato de que você não tem garantia de que vai receber e uma vez que você paga, você está mantendo essa estrutura criminosa de que eles vão continuar a fazer isso porque está pagando, né. Uma coisa interessante esse site foi criado pelo pessoal 318BR. Eu estava vendo o pessoal conversando no grupo no dia que eles criaram e foi assim um negócio, os caras são muito loucos, né? Foi coisa assim de 5 minutos os caras já tinham colocado esse site no ar, né? Acho que foi na sexta-feira mesmo, para monitorar as carteiras de Bitcoin dos criminosos e para saber quantos os criminosos já tinham faturado, né? A mídia chegou a noticiar que eles teriam ganho bilhões, né? Mais não sei quantos bilhões de reais nesse ataque, mas na verdade não foi isso, né? A gente consegue monitorar e de acordo com o que está sendo monitorado nessas carteiras, até o momento eles ganharam 49 bitcoins, o Bitcoin está valendo bastante no momento, o que dá em torno de 99 mil dólares ou 322 mil reais. Né? Se você olhar isso para um ataque de proporção global, é um valor pequeno. Né? Aqui está o site do pessoal que desenvolveu esse site aqui. E só para vocês entenderem um pouco como que funciona, né, como que é possível, né, rastrear isso, eu vou voltar aqui para o meu Kali e só mostrar mais alguns detalhes. E um outro detalhe também que eu achei interessante, que é essa questão de como que eu posso provar que não é algo válido você pagar, né? Então, eu vou mostrar como eu fiz, por exemplo, uma alteração nesse executável do WannaCry para uma carteira de Bitcoin minha. Então, todas as máquinas que fossem infectadas com essa variante que eu alterei do WannaCry, ele ia, ao invés de mostrar essa carteira aqui, que é a carteira oficial, por exemplo, do cybercrime, ele estaria mostrando uma outra carteira, que foi alterada, no caso, para minha carteira aqui. E aí todas as pessoas que estivessem pagando, por exemplo, para o cybercrime, estariam pagando para essa outra carteira. Né? Então isso acaba sendo um problema, porque muita gente pode estar fazendo isso. Muita gente pode ter alterado essa variante do WannaCry, disseminado na internet com uma outra carteira. Ou seja, o que eu quero dizer é que se você consegue alterar isso no código, né, sem você ter o código fonte do vírus, você consegue alterar essa carteira aqui para uma outra carteira, como por exemplo eu vou mostrar como eu alterei para uma carteira minha. Se você disseminar isso, as pessoas pagarem, elas não vão estar pagando para essa organização, vai estar pagando para a carteira que está aqui, certo? Mas a pessoa que alterou e tem essa carteira aqui não tem acesso para decriptar os arquivos, ou seja, você está pagando em vão, o cara está recebendo e não vai te devolver nenhum arquivo porque nem ele tem acesso a esses arquivos, tá? Então, só para a gente entender um pouco, ó, você poderia fazer um strings no arquivo aqui do WannaCry. Esse strings aqui ele mostra todas as strings contidas dentro do vírus, né, do executável no caso, e aqui ele mostra algumas coisas de Windows, mas aqui em cima, né, uma coisa que é interessante a gente verificar é que essas informações estão em texto claro, né? Então deixa eu subir um pouco aqui. Aqui no caso eu não estou fazendo nenhuma análise profunda no arquivo, eu simplesmente peguei o executável que infecta as máquinas e rodei um strings nele para ver o que ele me retorna de strings, né?
E aqui é interessante que a gente vê algumas coisas aqui, né? Comandos que ele faz, olha, attrib, enfim. Mas o mais interessante é que ele tem as 3 carteiras aqui, ó. 3 carteiras que são as carteiras do cybercrime mesmo, desse cybercrime em si. Então, basicamente, se você pegar essas carteiras aqui, né, pega esse código dessa carteira e pesquisa aqui na blockchain, ó, a gente consegue ver, por exemplo, que essa carteira ela teve 117 transações, ela recebeu 18 bitcoins, certo? Então é por aqui que você consegue monitorar essas carteiras, ó. Você pode vir aqui, pesquisar por outra carteira. Ó, essa aqui teve 102 transações, 16 bitcoins, ou seja, né, você consegue monitorar. E eu achei a ideia do pessoal do 318 fantástica, e isso, a rapidez com que eles subiram também esse serviço, o site bonitinho que já converte tanto para dólar quanto para real, achei isso muito legal. E basicamente aqui ele mostra as carteiras que estão sendo monitoradas, ó, que no caso são essas 3 carteiras que eu estou mostrando aqui também nessa rápida análise que a gente faz aqui só das strings desse executável, tá? E agora você imagina o seguinte, se você pega, eu não vou mostrar como faz isso, justamente porque muita gente não é nada complexo, né? Você alterar alguns bytes de um executável e mudar o número da carteira. Mas só para mostrar para vocês, eu vou reiniciar o snap dessa máquina, né? Para que ela não, para o estado normal dela, né? Antes de estar infectado. Só para demonstrar por que pagar pode ser uma furada, eu vou simplesmente, ao invés de fazer toda a infecção de novo, eu vou acessar aqui um arquivo que eu alterei, cybercrime2.exe. Então, esse aqui é um executável do WannaCry, daquele vírus que eu acabei de mostrar, do ransomware que eu acabei de mostrar, só que eu alterei os dados dele, né? Então eu alterei a carteira, as carteiras que tem naquele executável e mudei para uma carteira minha. Então, se eu executar ele aqui agora, ele vai funcionar normalmente, ele vai encriptar a máquina, ele vai executar aqui, ó, tá com o WannaCry funcionando, né? No caso aqui, encriptou toda a minha máquina. Só que o detalhe vem que a carteira que ele vai mostrar aqui não vai ser mais as 3 carteiras lá que são as carteiras oficiais desse ataque no caso, e sim uma carteira que eu acabei de alterar para minha carteira, por exemplo. Então você imagina que muitas pessoas podem começar a fazer isso, né? Muitos crackers podem começar a fazer isso. Ó. Pode ver que a carteira aqui, as deles ali não começa com 1XL, né? Essa daqui é uma carteira que eu acabei de alterar. O vírus continua funcionando, né? O ransomware continua funcionando normalmente, ele encripta, ele utiliza a exploração do MS 17010, só que a carteira aqui, ao invés dele mostrar as 3 carteiras aqui, conforme a gente viu, aqui, que são as carteiras que ele monitora, né? Que seria as carteiras reais, ele vai estar com uma carteira minha. Isso significa que se esse executável começar a soltar esse executável, ele vai começar a replicar com uma outra carteira. Então isso se torna um problema ainda maior. E por que você não deve pagar? Porque se você pagar, isso é uma prova de que a pessoa, eu não tenho acesso à chave para decodificar os seus arquivos. Entendeu? Eu só alterei a carteira e soltei o vírus. As pessoas vão ter os arquivos, a máquina encriptada, sequestrada, no caso, vão pagar o resgate e não vão receber nada em troca, não vão receber os dados em troca. Então você não tem garantia nenhuma. E quem garante que o vírus que você pegou não é uma variante alterada disso? Também isso não significa que se você for checar aqui a carteira original e falar, não, essa daqui é a carteira deles mesmo, eles vão devolver. Então, isso é uma forma de
de deixar um alerta também para que você não pague resgate, né? Você nunca sabe quem que pode ter alterado isso, se de fato a pessoa que a carteira que está pedindo aqui tem alguma forma viável mesmo de devolver ou se tem intenção mesmo de devolver, né? Então é um risco muito grande, né, para a empresa acabar pagando por um ransomware, né? Então isso aqui é só um exemplo, eu não vou mostrar como faz essa alteração, quem trabalha com segurança com certeza sabe fazer isso, alterar alguns bytes em um binário, é muito simples, mas eu não vou mostrar justamente porque muita gente pode querer pegar isso para começar a fazer na internet de forma ilegal. E a ideia aqui é só mostrar para vocês um problema, né, que pode ter e não acabar ajudando pessoas a começar a entrar para o cybercrime e começar a fazer um monte de coisa errada, né? A ideia aqui é justamente a gente ir para o lado oposto, né? E vamos manter essas dicas de segurança aí, né? Manter sempre o sistema atualizado, usar um endpoint corporativo, né? Um antivírus corporativo pago, manter sempre as regras atualizadas, firewall atualizado, né? Dicas básicas de segurança que a gente está cansado de ouvir, de ver todo mundo falando, mas eu acho que o ataque do WannaCry de sexta-feira, ele provou que desde microempresas a grandes corporações não estão devidamente preparadas para um ataque cibernético, né? E eu acho que a gente tem que conscientizar mais a respeito disso, né? Então, por um lado, isso faz o mercado movimentar um pouco, as pessoas acordarem, entender a importância da segurança e de que deve existir um investimento em segurança sim, e hoje isso já é algo primordial em qualquer nicho que tenha alguma tecnologia rodando. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, grande abraço e até a próxima.